Mas hoje é terça-feira. Terça-feira é o dia da gente receber a Dejane aqui. Que bom que chega terça-feira e a gente tem você aqui, Dejane. Dejane Arnold, bom dia. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz sempre de estar aqui na terça-feira com informações do agro. Hoje com um convidado presente, trazendo informações então da agricultura familiar. A gente está hoje com o George de Lima, que é superintendente de agricultura familiar da ASEAF, a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar. E ele tem muitos projetos, muitas iniciativas, muitas realizações para falar para a gente. Quero dar bom dia ao George. Muito obrigada por estar aqui. E já quero começar aí falando, são tantos assuntos que a gente tem que acelerar um pouco, falando sobre esse cenário da agricultura familiar em Mato Grosso. Como é a agricultura familiar em Mato Grosso? Muito bom dia. Bom dia, Dejane. Prazer conversar contigo mais uma vez. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Então, né, a gente sempre gosta de iniciar dizendo o que é esse público, né? Então, o que o cidadão ele tem que ter, né, atender a alguns critérios para ser um agricultor familiar. Então, o primeiro critério, Dejane, é o tamanho da área. Né? A área do agricultor familiar não pode ter mais de 400 hectares. Então, passou disso aí, ele já não enquadra mais, né, como um público da agricultura familiar. Um outro critério é a renda. Então, hoje, né, a renda desse público não pode ser maior que R$500 mil. E metade dessa renda tem que ser proveniente do estabelecimento rural. A outra metade ele pode obter, né, de fora da propriedade. E também um fator importante... Isso ano, né, George? R$500 mil por ano, isso. Muito bem lembrado. Por ano, inclusive, já pegando o gancho com a pergunta, a cada ano o Banco Central ele define essa renda máxima. Né, para esse ano é R$500 mil. E um último critério para enquadrar esse público como sendo da agricultura familiar é a gestão da propriedade. Então, a gestão da propriedade tem que ser feita pela família, tá? Então, basicamente, são esses critérios. E aí, Dejane, como é que está o cenário hoje, né, desse segmento aqui em Mato Grosso? Esse segmento ele não tem uma contribuição tão grande no valor total da produção aqui em Mato Grosso. É um segmento que responde aí por aproximadamente 7%, né, do que é produzido em termos monetários. Porém, né, é um segmento que tem uma ocupação de mão de obra maior. Então, o setor da agricultura familiar ocupa mais de 50% da mão de obra do campo, hoje em Mato Grosso. E também tem uma expressão em estabelecimentos. Então, hoje o segmento ele ocupa aí 70% dos estabelecimentos do campo aqui em Mato Grosso. E sem contar, né, quando a gente fala em segurança alimentar. Então hoje, Dejane, praticamente todo o maracujá produzido em Mato Grosso, a banana, o café, o cacau, o leite, por exemplo, são produzidos pelo segmento da agricultura familiar. Então, né, tem uma relevância muito grande no aspecto social, né, no aspecto econômico, no aspecto de segurança alimentar e nutricional. Alguns alimentos ainda, George, não são produzidos aqui, precisam vir de fora. Muitas vezes a gente vê aí nesse período em que há seca em outros estados ou excesso de chuva, como a gente tem visto em Minas Gerais, que é um polo produtor de cenoura, o alimento que chega para as nossas feiras em Mato Grosso chega muito mais caro. Há algum entrave para a produção desses alimentos ou é uma questão mais de aptidão, de solo, de clima, ou o produtor daqui não consegue produzir? Aqui em Mato Grosso, Dejane, a gente começou a falar em agricultura familiar, em política para a agricultura familiar, de forma relativamente recente. Então, para se ter uma ideia, apenas em 2015, né, a gente criou uma secretaria específica para tratar do segmento. E aí, em 2017, nós instituímos uma política para o segmento. Então, esse fomento, né, essa atenção mais especial, ela é muito recente. E nós temos um fator muito crítico, né, que acaba culminando aí nessa baixa produção,
que é a assistência técnica e extensão rural, né? Hoje eu vejo como principal gargalo para esse público em Mato Grosso. Por quê? A orientação técnica, ela passa por todos os elos, as atividades, os processos da cadeia produtiva. Então, o técnico tem que orientar, né, o nosso público desde a produção, o processamento, né, a comercialização desse produto. Então, eu vejo que hoje a gente precisa melhorar a assistência técnica para o nosso público e alavancar essas produções. Então, a gente tem um dado, né, bastante ruim, que a gente importa hoje 70% das frutas, legumes e verduras que nós consumimos aqui no estado. E haveria espaço, então, para ampliar esse espaço. Falta crédito também? Falta crédito, né? Então, o nosso público hoje, em grande parte, são assentados da reforma agrária que não tem o documento da terra. Então, ele chega no banco, ele não consegue, né, ter uma garantia para obter esse crédito. Nós temos aí uma criação já de um fundo de aval, né, está sendo aí regulamentado, para que o governo, ele avalize, né, ele dê a garantia desse crédito. A gente espera que essa ação possa aí diminuir, né, essa falta aí, esse baixo acesso ao crédito do nosso público. Nós temos visto alguns movimentos, Dejane, bem interessantes, da sociedade civil, criando fundos rotativos solidários, né? Então, um grupo cria um fundo, né, e eles vão emprestando esse recurso, né, desse fundo. É um mecanismo bem legal que tem sido criado. Mas, enfim, a gente também tem uma questão ambiental muito forte, né? Então, o nosso público não consegue regularizar sua área ambientalmente e nem na questão fundiária. Isso é um impeditivo para acessar esse crédito. Nós temos um questionamento, uma pergunta que vem da região oeste do estado, uma região que tem uma bacia leiteira forte. Eu quero dar olá, bom dia para o Antônio Luiz, lá de Pontes e Lacerda, que tem um questionamento lá da região. Bom dia, Dejane. Bom dia, Agro. Bom dia, Jorge de Lima. Prazer tê-lo aqui na Rede Conte, no interior. Dejane, vou fazer uma ponte aqui com Vila Bela da Santíssima Trindade. Tem pergunta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Bela, na pessoa do nosso amigo Cidiomar, o presidente. Bom dia, Cidiomar. Bom dia, Dejane. Bom dia, Toninho. Bom dia, Jorge. E também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte. Jorge, qual o projeto para a agricultura familiar que a CEAF está desenvolvendo na nossa região? Qual as cadeias produtivas principais implantadas na nossa região e quais os resultados positivos econômicos para a agricultura familiar? Sabemos que a produção nossa aqui mais na região é o leite, mas queremos complementar alguma renda extra. Boa pergunta, bom dia aí aos colegas, né, da região oeste. Nessa região nós temos em particular, né, uma ação em relação à cadeia do leite muito forte. Então a gente tem trabalhado, né, em várias linhas em relação à produção de leite. Então a gente tem disponibilizado calcário para a correção do solo, né, para que se melhore as pastagens, né, para que o bovino leiteiro tenha, né, uma alimentação mais adequada. Nós temos fomentado a fabricação lá de silagem, né, para que o gado tenha uma alimentação na época da seca e consiga manter essa produção de leite, né, relativamente estável na época da seca. Nós temos também lá uma ação de implantar unidades de referência tecnológica, né? O que é isso? É uma unidade, uma propriedade, né, que se dispõe a ser referência em boas práticas de produção de leite. Então acaba servindo ali de vitrine tecnológica para que os produtores, né, possam visualizar e fazer igual, né, o que tem que ser feito, né, com as boas práticas. Nós temos também uma ação ali em relação à cadeia do leite de capacitação dos técnicos em tecnologias novas, em boas práticas, né? Como eu disse, a orientação técnica hoje ela é fundamental em qualquer cadeia produtiva. E a principal ação hoje em relação à produção de leite na região é melhorar a genética do rebanho leiteiro. Então a gente tem trabalhado na região com disponibilização de sêmen, de embrião e agora com as novilhas já prenhas, né? Novilhas já prenhas de alto potencial genético. Então veja o Dejane, o salto, né,
genético, de ganho genético do sêmen em relação a você disponibilizar uma novilha já prenha. Então o leite hoje é o foco na região e nós também pretendemos, né, já iniciamos algum trabalho na região com café e cacau. Então a região oeste, né, muita gente não sabe disso, ela tem um histórico de produção de café e de cacau. Então a gente vai revitalizar essas cadeias também na região. Eu gostaria, inclusive, que você falasse mais sobre esse projeto do cacau, né? Há uma pesquisa, toda uma busca aí, inclusive por mudas de outros estados que já desenvolvem essa pesquisa e implantação do cacau. Temos, inclusive, polos, né, de produção do cacau. A gente está chegando perto da Páscoa e o chocolate é algo que a gente vê muito nessa época do ano. Há um fomento maior de vendas e temos produção de cacau, inclusive chocolate feito com o cacau daqui, né? Muita gente não sabe. Exatamente. O cacau ainda é uma cadeia pequena em Mato Grosso, então nós tivemos lá há 30 anos a doença chamada vassoura de bruxa, que praticamente dizimou, né, os cacauais aqui em Mato Grosso. E nós temos um programa exatamente para revitalizar essa cadeia aqui em Mato Grosso. É pequena, mas tem um potencial de expansão muito grande, porque o mercado, né, do cacau ele é muito sedento. Nós temos hoje, Dejane, pouco mais de 11 municípios que produzem essa amêndoa aqui em Mato Grosso. A produtividade, né, ela ainda é baixa em relação ao que a gente pode atingir. Então, hoje nós temos aí lavouras, visitamos a Bahia, que chegam a 7.500 quilos de amêndoa por hectare. Essa amêndoa hoje é vendida em torno aí de 13 a 15 reais o quilo. Essa amêndoa, a gente chama amêndoa Buc, né, que é uma amêndoa que não tem um tratamento especial. E a amêndoa especial, com uma fermentação adequada, uma secagem adequada, pode chegar aí a R$ 25 reais o quilo, né, para a produção de chocolate especial. Então, é uma cadeia extremamente rentável, né, uma produção muito rentável e com um potencial ambiental muito grande. Como o cacau é nativo da Amazônia, ele pode ser utilizado para recuperar passivos ambientais. E o que um agricultor familiar aí que nos ouve agora pode fazer para entrar nesses projetos, para participar dessa produção, buscar mais informações, também implantar, por exemplo, uma lavoura de cacau na propriedade? Nós temos no nosso site da Secretaria, né, uma aba lá com os programas. Ele pode acessar, né, o nosso site, lá tem telefones, tem e-mails. E pode também visitar a gente presencialmente, né, ali no centro político. E a gente então vai fazer uma avaliação, né, de fato, qual é a vocação, né, desse produtor, né, se realmente ele está apto para o cacau, ou para o café, ou para o leite. Então a gente pode recebê-lo fisicamente ou pode entrar em contato por telefone, né, e-mail e os canais que nós temos aí de atendimento. É interessante o que você falou, não basta o produtor querer. Muitas vezes ele quer implantar uma cultura, mas ele não tem aptidão ou ele não tem a propriedade pronta para essa cultura, é isso? Isso. Por isso que nós trabalhamos sempre em parceria com a Empaer, que é quem oferece assistência técnica, para que ela possa identificar a vocação da propriedade e fazer um planejamento da propriedade em relação, né, a quais cultivos ou criações serão trabalhados na propriedade. E eu gostaria, para a gente já... para a gente se encaminhar para o fim da conversa, falar sobre a questão de comercialização. Como hoje o agricultor familiar consegue inserir o produto dele, ou muitas vezes, se ele tem um produto diferencial, ele consegue dar esse destaque ao produto dele, porque a gente sabe que muita coisa vai para feiras, nos municípios existem as feiras do produtor, mas há algum outro mecanismo também de venda do produto da agricultura familiar? Hoje o governo tem dado um foco, Dejane, muito grande em aproveitar todo o potencial orçamentário que o governo tem, né? Nós temos um poder de compra muito grande. E por que não comprar da agricultura familiar? Né? Os hospitais estaduais, né, os presídios, as escolas. Então a gente tem, né, um programa de compras públicas que está em regulamentação.
além do programa de alimentação escolar, né, que já existe. E temos também um programa bem interessante, né, que nós adquirimos os alimentos da agricultura familiar e doamos a entidades filantrópicas, né, que é o programa PAA. Então, hoje, a gente tem dado um foco especial, né, nos mercados institucionais e de compras governamentais. E como é esse acesso também para quem quiser fazer essa venda direta ao governo? O programa de alimentação escolar, ele abre editais, né, todo ano, e aí tem que se preencher, né, uma proposta, fazer um projeto. Esse projeto é encaminhado para a SEDUC, e aí tem um comitê, né, quem vai avaliar, né, fazer essa avaliação do projeto aí do produtor, né, e aí ele entra ou não no programa. Em relação a esse outro programa que nós adquirimos os alimentos e doamos, né, a gente abre uma chamada, inclusive a gente vai abrir uma chamada aí entre 10 a 15 dias, né, e o produtor ele vai encaminhar também uma proposta para a gente, e aí tem todo um comitê que avalia isso, né, e aprova ou não essa proposta dele para fornecer os alimentos. Jorge, eu quero agradecer a sua presença. Se você tiver alguma outra consideração, algum contato a deixar ao nosso público aí, por gentileza. Obrigado, né? Conversa bastante curta, né? Um assunto aí, é uma área, né? Bastante diversa e dá para falar bastante aqui. Posso deixar o contato aqui da secretaria, né? Que é o nosso ramal principal lá, que é o 3613-6252. E aí, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato para a gente conversar sobre os programas e as ações da secretaria. 65-3613-6252. Exatamente. Isso, Secretaria... A gente está lá à disposição de vocês. Secretaria de Agricultura Familiar. Então, eu conversei com o Jorge de Lima, que é o Superintendente de Agricultura Familiar do Estado. Agradeço, João Edson, a presença aqui de novo, a receptividade sempre, todas as terças-feiras. Terça-feira que vem estou aqui. A gente que agradece, é sempre muito bem-vinda. 7h31, vamos para um breve intervalo, já já estamos de volta.